busca descaracterizar a nossa vida, trazendo marcas, mas essas marcas, o Senhor tem sido glorificado e será glorificado na tua vida em nome do Senhor Jesus. Você trouxe a Bíblia? Vamos declarar? Vamos todos juntos? Não, 1, 2, 3, tá bom? Aí todos vamos juntos. 1, 2, 3. Esta é Amém. Livro de Efésios, perdão, a carta aos Efésios. Olha só, e é dessa gáfia. A carta aos Efésios, capítulo 5. Glória a Deus. Tem alguém nos visitando primeira vez aqui? Amém. Qual que é o nome da senhora? Luísa. Como que a igreja recebe a irmã Luísa? Dá um abraço gostoso aí quem está próximo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer a Jéssica. Ela é o socorro. A gente coloca ela na prova. Ela entra na prova, não foge. E dando glória a Deus. Esse casal é uma bênção. Glória a Deus. Vieram para somar e alegrar os nossos corações. Louvado seja Deus. Assim como você também. Fala para o teu irmão, você também. Você veio para somar. Fala para ele, não. Você não veio para somar. Fala, não, você não veio para somar. Você veio para multiplicar. Amém? Você veio para multiplicar. Louvado seja o Senhor. Livro de Efésios, capítulo 5. Nós estaremos lendo a partir do verso 18. Põe o título, por favor. O título da mensagem. Vivendo a... Quem quer viver a plenitude do Espírito Santo? Só aquele que quer viver, faça barulho! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Vivendo a plenitude do Espírito Santo, no Espírito Santo. Vamos, pode passar por favor, querida? Como viver... obrigado, querida. Aleluia! Como viver na plenitude do Espírito Santo, né? Baseado em Efésios capítulo 5, do verso 18 a 21. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando e murmurando ao Senhor. Não, louvando ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeite-se uns aos outros. Amém. Pode tomar teu assento, querido. Aleluia. Querido, a importância de ouvirmos e obedecermos aos mandamentos do Senhor. Essa carta à igreja em Éfeso, ela trata sobre muitos assuntos espirituais, sobre a igreja, sobre Cristo, a posição do cristão, a posição de Cristo, a posição do Espírito Santo na nossa vida, nós na posição do Senhor, o que devemos fazer, produzir, o que não devemos continuar fazendo, né, e deixar de fazer, para que
nós viemos viver essa plenitude. Nós estamos vivendo tempos que está claro, a plenitude dos tempos está mostrando que está chegando o grande momento, o dia do Senhor. O dia do Senhor está chegando. Os sinais são claros. A política mundial aponta para isso. A nossa nação está envolvida com isso. E nós, como igreja, precisamos entender o nosso papel de nós, como igreja, fazermos a diferença nesse tempo. Situações virão, muitos já estão passando de dificuldades e perseguição. E o que vai nos conservar nessa fornalha? Quem está aqui na fornalha? Quem está na fornalha, querido, precisa entender, para não ser consumido e destruído, precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é uma escolha, é um mandamento do Senhor. É um mandamento, é uma ordem. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós vemos que esta ordenança é do próprio Deus. E interessante que, se nós olharmos para a Escritura, aonde baseia-se a nossa fé, a qual nós andamos sobre a palavra de Deus, na palavra de Deus, pela palavra de Deus, podemos ver uma declaração profética de Moisés. Uma declaração que ele lançou uma palavra. E essa palavra, querido, ela teve o sustento de Deus, ela teve a aprovação do Senhor, estava dentro do propósito de Deus. Eu gostaria que abrisse lá em Números capítulo 11, do verso 25 ao 29. Aleluia. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do que estava sobre ele, Moisés, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, o outro Medade. Repousou sobre eles porquanto estavam entre ele os inscritos, ainda que não saíram da tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-los. Porém, Moisés lhe disse: tendes tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Louvado seja Deus. Nós vemos, querido, o momento em que o povo está saindo do Egito, começa-se uma queixa e uma murmuração, saudades de carne, do alho, da cebola, começou a sentir saudade das coisas que deixaram atrás. E nesse momento, amado, essa queixa ali chegou diante de Moisés, chegou diante do Senhor. E Moisés ali no momento, em um diálogo, um momento de oração, um momento ali entre pai e filho,
Moisés, ele abre o seu coração e fala que essa obra era muito pesada, que ele estava sentindo muito fadigado, que estava difícil para ele fazer. E interessante que no Antigo Testamento a ação do Espírito era específica em sacerdote, em profetas e reis. O Espírito Santo sobrevinha somente a essas pessoas, profetas, sacerdote e reis. E nesse momento de Moisés, somente ele tinha a presença do Espírito Santo. Quem está entendendo? E ele compartilhou a sua dificuldade ao Senhor. Podemos aprender que a nossa queixa, querido, não tem que ser para o nosso irmão, não tem que ser para a sua esposa, não tem que ser para o seu filho, não tem que ser para o seu marido. Querido, a minha queixa e a tua queixa tem que ir diante do Senhor nosso Deus. Algo triste e que Deus tratou na minha vida e foi expurgado, foi tirado, a murmuração, a reclamação. É algo, querido, que desconfigura aquilo que Deus está operando e realizando na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Quem está entendendo? A murmuração, amado, você está declarando, o Senhor não sabe o que está fazendo. É uma queixa, querido, que pode te levar, amado querido, a não usufruir, a não viver a promessa do Senhor teu Deus. Quem está entendendo? A murmuração, amado querido, é algo que contamina nós e contamina aqueles que estão próximos de nós. Sim ou não? Você gosta de ficar do lado de uma pessoa murmuradora? Pergunta para esse vizinho do teu lado. Aleluia. Agora pergunta para ele: você é esse que fica murmurando? Reclamando? Nós, querido, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nosso bloqueio e achamos que o nosso mundo é ideal e queremos que as pessoas que estão ao nosso lado vivam este mundo ideal. Não aceita mais uma crítica, uma reclamação, não aceita, querido, um confronto, não aceita, querido, ser orientado. Amado, essa pessoa era eu no passado, um passado não muito longe, querido, tinha essa dificuldade, mas eu estou aprendendo, estou vivo, e enquanto estiver vivo, enquanto você estiver vivo, nós estiver vivos, nós aprenderemos com o Senhor nosso Deus. A pior coisa é quando a pessoa acha que sabe tudo. E muitas vezes o Senhor põe pessoas ao nosso lado, para que nós possamos sair dentro dessa ostra, e a pérola que Deus está gerando, venha, querido, brilhar diante da sociedade, diante deste mundo. É algo, querido, que nós precisamos entender. Moisés, quando ele ouve e ele faz essas declaração profética de Moisés, essa declaração, ele estava dizendo: ah, Senhor, dizendo para Josué. Josué queixou-se: ó, vai lá, ó, dá uma bronca nele, ele não veio, ele não está presente, e eles estão fazendo por quê? Olha só, querido, Josué pisou na bola, se preocupando com o vizinho, e o vizinho está sendo cheio do Espírito Santo, e, querido, Josué perdendo a bênção. Enquanto você está reclamando, querido, você está perdendo a bênção de viver, querido, o milagre, a promessa plena de Deus na minha e na tua vida. Quem está entendendo? Moisés, querido, ele, através desse confronto com Josué, o discípulo,
Quantas vezes eu cheguei para o apóstolo Marcelo e eu chegava cheio de razão, batendo o pé, Aí o amor, querido, o amor constrói, o amor edifica, querido. Falava, ó filho, olha isso aqui, ó, assim, assim, assim e assim. Abaixava a cabeça, saía morrendo de vergonha. Porque muitas vezes queremos, como Josué neste momento, fazermos o clubinho, fazermos, querido, amado, restringir. Mas eu quero dizer, amado, que todos, queridos, todos que estão na casa do Senhor, vai ser pleno da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. É uma palavra profética, uma palavra, querido, que saiu da boca de um profeta de Deus, Moisés, querido, ele declarou, oh meu Deus, ai se todo o povo profetizasse e recebesse o Espírito. Ele lançou uma palavra, querido, aleluia. Comece a lançar palavra sobre a sua família, sobre a sua casa, que Deus vai construir um milagre em nome do Senhor Jesus. Oh, querido, interessante nesse texto que esses homens, esses dois irmãos, eles não estavam ali na tenda. Medade e Eldade não estavam na tenda, mas o nome deles estava escrito na promessa de Deus. Quem tem o nome escrito no livro da vida de Deus, então a promessa do Senhor, aleluia, glória a Deus, querido. Talvez você não está nem entendendo, mas o Senhor, querido, quando tem promessa, Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Ah, querido, essa declaração de Moisés, essa profecia, a declaração profética de Moisés, querido, saiu. A palavra foi lançada. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor é uma revelação progressiva, amado. Muitas vezes você entra e fala assim, não estou entendendo. Não quero entender, viva, usufrua e receba. Receba pela fé, não por aquilo que você está sentindo, não pelas suas emoções, mas pela fé recebe. Pela fé, querido, abrace. Pela fé, ponha no teu coração. Pela fé, querido, creia em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Querido, através dessa declaração profética de Moisés, o Senhor levantou outro profeta, em Joel capítulo 2. E esse profeta, querido, profetizou a promessa do derramamento do Espírito Santo. Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu sobre... Pergunta aí se esse ser que está do teu lado é humano. Pergunta para ele se é humano. Os filhos e as filhas de vocês, tem filho e filha aqui do Senhor? Então receba, profetizarão. Os seus velhos, temos aqui anciões, sonharão, aleluia. E essa aqui que é para estourar. E os seus jovens terão visão, aleluia, glória a Deus. Aleluia, verso 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dias. Querido, talvez você não sabe ainda qual é a sua posição, mas se coloque como servo.
Porque até servo, querido, recebe da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! A promessa, querido. Moisés lançou a palavra, a declaração profética. Joel lançou a promessa do derramamento do Espírito. E Atos capítulo 1, a orientação antes da ascensão do Senhor Jesus. Houve uma orientação do Senhor. A presença do Espírito Santo, amado. Nós seremos, querido, aleluia, batizados no Espírito Santo. Seremos imergidos na presença do Espírito Santo. Aleluia. No Atos capítulo 1, verso 6, 8 a 8, está escrito: então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. No momento, querido, que Jesus ia ser assunto aos céus, querido, eles com seus discípulos, amado, que ele dá uma orientação aos discípulos, para que permanecesse em Jerusalém, para que estivessem, querido, contínuo em Jerusalém. E esses discípulos, amado, queridos, eles ouviram e obedeceram a direção do Senhor. Sabe, querido, nós temos recebido orientações, direcionamento. A escolha entre obedecer e não obedecer cabe a mim e a você, e começa no coração. No teu coração está a decisão, se você vai viver esse tempo da plenitude, da glória de Deus sobre, querido, este bairro, sobre, querido, esse município, sobre este Brasil, sobre este, querido, aonde o Senhor vai nos levar, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos, querido, está tendo uma movimentação nos bastidores, e muitos estão sendo chamados. Se esforce, esteja presente, porque a fornalha está sendo aquecida. E essa fornalha, querido, ela não é a fornalha de Nabucodonosor. Essa é a fornalha de Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui entra e não se queima. Pelo contrário, quando Sadraque, Mesaque e Abednego entrou na fornalha, aquilo que limitava eles, querido, foi queimado, foi tirado, e eles puderam andar livremente naquela situação, naquele lugar, na presença do Senhor nosso Deus. Então, querido, amado, nós estamos sendo forjados, trabalhados, querido, porque Deus tem algo grande a realizar. E se você quiser, viveremos essa história da parte de Deus em nome de Jesus. Nós viveremos o cumprimento desta palavra do Senhor, aleluia, que o Senhor derramaria sobre toda a carne. Querido, essa declaração profética, veio uma promessa, agora a orientação do Senhor, amado, que eles permanecessem em Jerusalém. E o Senhor tem um objetivo, tem um propósito.
sermos cheios do Espírito Santo. Amado, às vezes nós vemos, algumas quebrar o gelo entre nós. Na sexta-feira passada tinha uma irmã aqui empedurada, tinha outra querendo subir ali, a outra no pilar, subindo no... É gostoso? É gostoso. Mas o objetivo e o propósito é de fazer de você e eu uma testemunha lá em Jerusalém, na Samaria, na Judeia e até os confins da terra. A nossa geografia, ela é mudada. O homem que leva a presença de Deus, querida, ele leva a mudança da parte do Senhor. Não por nós, mas por aquilo que está em nós. Deus, o Senhor na minha e na tua vida, querido, muda situações, muda ambiente. O Senhor transforma, querido, lugar de humilhação, um lugar, querido, de afronta, lugar de vergonha, querido, está, querido, hoje sendo um lugar, amado, de honra, de respeito, querido. Louvado seja o Senhor, porque a presença que nós carregamos, ela faz a diferença por onde nós passamos. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Sabe, querido, Jesus, ele deu uma orientação. Há orientações aqui da nossa liderança, há direção. Não é porque não tem o que fazer. Pelo contrário, para nós fazermos mais, nós precisamos sentar para aprender. Porque aquele que não senta para aprender, não se levante para ensinar. É algo gostoso, querido. Nós somos abastecidos e nós carregamos essa presença e essa glória. Amados, se você entrasse na empresa que eu trabalho há um ano atrás e entrar hoje, você vê as fotos, você vai ver a diferença daquele lugar. Porque nós carregamos a presença de Deus. Querido, louvado seja o Senhor, a presença do Espírito Santo. Aleluia. Querido, você sendo pleno da presença, querido, a presença vai transformar o ambiente, vai transformar vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvados seja o Senhor, amado. Aleluia, a orientação, querido, o Senhor deu. Agora eu quero falar um momento que aconteceu. Se Deus falou, vai se cumprir. Fala para o teu irmão, vai cumprir. Se preocupa não. O que é de Deus vai permanecer. O que é do Senhor, querido, vai avançar. Aleluia. Oh, querido Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. A vinda do Espírito Santo, amado, é uma realidade já real. É uma realidade, querido, em nossos dias. É uma realidade, querido, para o nosso tempo. Existe, querido, uma declaração de uma palavra profética para a igreja, querido, a igreja presente, a igreja que se move na presença do Espírito de Deus, na presença da palavra de Deus. Aleluia. Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. Está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam os obreiros reunidos no mesmo lugar. Estavam os pastores reunidos no mesmo lugar. Estavam as irmãs de oração reunidas no mesmo lugar. Estavam todos. Tinha jovem lá? Tem jovem aqui?
Tem mulher de oração aqui? Tem pastor aqui? Tem profeta aqui? Aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, verso 2. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Feche seus olhos. Todos